Oi, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. A Comissão de Constituição e Justiça se reúne esta tarde para retomar a votação do relatório da reforma da Previdência. Líderes de partido discutem possíveis mudanças no texto do relator, que recomenda a aprovação da proposta. As informações das comissões com Mariana Prichitsky. Impasse pode atrasar a votação na CCJ. A oposição quer conhecer os números do governo que embasam a reforma, mas o governo deve divulgar os dados só na quinta-feira. Na pauta do plenário, medidas provisórias. Ao vivo do Salão Verde, Carol Nogueira. 3 medidas provisórias na pauta, isso sem contar uma quarta, que perde a validade hoje e nem deve ser votada. Mas qualquer votação no plenário depende dos avanços da reforma da Previdência lá na CCJ. Como calcular a sua aposentadoria pelas regras em debate na reforma. Mais uma reportagem da nossa série especial que explica os detalhes do projeto da nova Previdência. Acompanhar gastos, fiscalizar obras. A Câmara analisa regras para o uso do WhatsApp como ferramenta de gestão compartilhada entre o governo e a população. Hoje é terça-feira, dia 23 de abril, neste momento 8 horas e 56 minutos. O Câmara hoje já está no ar. Os líderes dos partidos negociam desde a semana passada possibilidades de mudança no texto do relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. A fase de discussão do texto já foi encerrada na semana passada, a reunião foi suspensa depois que o relator, o deputado delegado Marcelo Freitas, disse que ia se reunir com parlamentares e líderes para analisar eventuais mudanças no parecer dele. A discussão recomeça hoje à tarde. A Mariana Prichitsky, que está lá no corredor das comissões e tem mais informações ao vivo para a gente. Bom dia, Mariana. Queremos saber como estava a movimentação por aí. Queremos também saber as últimas novidades aí nos últimos dias, durante o fim de semana, inclusive, o feriado. Movimentações da oposição em relação a conseguir informações sobre esse relatório, não é isso? Isso, bom dia, Vera, bom dia a todos. Já existe movimentação aqui na CCJ, o plenário da CCJ está fechado, a reunião está marcada para as 2h30, mas já há deputados, tanto da base quanto da oposição, que já estão ali na fila para entrar, se inscrever para falar nessa reunião de 2h30 da tarde. Os líderes realmente já negociam alguns pontos no relatório do deputado delegado Marcelo Freitas. Como você falou, essa reunião na semana passada foi suspensa, a discussão foi encerrada, a ideia é votar hoje, mas existe a possibilidade de ele apresentar mudanças no texto dele já na CCJ ou apenas na comissão especial. Agora, no final da semana passada para cá, a oposição foi ao Supremo Tribunal Federal, vários deputados entraram pedindo dados do governo que embasam os números da reforma da Previdência. Ontem, o ministro Gilmar Mendes, do STF, negou uma liminar no mandado de segurança do deputado Aliel Machado, e o deputado queria, nesse mandado de segurança, saber, ele alegava que a proposta da reforma provoca mudança estrutural na Previdência e gostaria dos números que embasam a proposta de emenda à Constituição do governo. O governo já anunciou que deve anunciar esses dados na quinta-feira. Ontem, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse no Twitter que, apesar de a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ser apenas uma comissão de admissibilidade, o presidente Rodrigo Maia conversou com o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, para que ele apresente na quinta-feira, quer dizer, depois de amanhã, os números que embasam a proposta antes da instalação da comissão especial, que vai analisar o mérito da proposta. De qualquer maneira, isso aí é muito pano para manga nessa reunião da CCJ, que está marcada para hoje à tarde. Vamos ver se é possível votar ainda hoje a admissibilidade na CCJ, Vera. Obrigada, Mariana. Pode voltar a qualquer momento com mais informações aí da CCJ para a gente. Vamos saber, então, como é que tudo isso está tendo impacto nas votações no plenário. É o que a Carol Nogueira tem para repercutir esta manhã com os deputados ao vivo. Bom dia, Carol. Temos aí todo esse cenário, negociações sendo feitas em relação ao texto do relator, possibilidade de mudanças já na CCJ. Temos, paralelo a isso, essa movimentação da oposição que quer mais informações a respeito do projeto, né, do governo, que isso seja liberado antes mesmo que seja aberta e iniciada a discussão de mérito. O que você pode antecipar para a gente aí com os deputados? Vera, posso antecipar que o momento é de muita negociação política, né? A gente viu no encerramento da reunião da CCJ na semana passada, o líder do PP aqui na Câmara, que é um dos grandes nomes do Centrão, que está aí realmente no centro da discussão e dessa negociação, ele levou
quais são os pontos necessários de negociação ainda nessa fase de discussão da constitucionalidade. De fato, a gente não está ainda debatendo a reforma em si, está debatendo se ela é constitucional ou não. Entre os pontos que ele pede aí, que os deputados que representam esse centrão pedem a mudanças já nesse relatório, ainda nessa fase de discussão da constitucionalidade, está justamente o debate sobre a desconstitucionalização, ou seja, as regras da Previdência estão saindo da Constituição pela proposta apresentada pelo governo, e esse é um dos principais pontos que esses deputados questionam no relatório do deputado delegado Marcelo Freitas. Tem outros pontos também que eles pedem mudanças, e a gente vai ver então nessa reunião, nessa abertura da reunião de hoje, qual que foi o resultado dessas negociações, dessas reuniões. Ontem, a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, ela se posicionou sobre isso, ela falou, entre aspas aí, né, se for preciso dar um pequeno passinho para trás para a gente andar 10 passos para frente, é muito mais inteligente fazer essa negociação. Então está todo mundo na expectativa da abertura dessa reunião aí da CCJ às 2h30 da tarde para ver se houve mudanças nesse relatório, se é possível que hajam mudanças. A gente vai conversar com líderes que estão aqui com a gente, o deputado Cabo Júnior Amaral, que é do PSL, é vice-líder do partido, e também o deputado Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais e é vice-líder do partido também. Deputado, vou começar conversando com o senhor. O senhor tem alguma informação aí de bastidor se essas negociações avançaram ao longo do feriado? Bom dia a todos. Na verdade, a gente prefere se restringir nas informações nesse momento para não atrapalhar as negociações. O fato é que a gente tinha a expectativa de que o projeto pudesse avançar na CCJ sem nenhuma alteração, para que essas alterações, se viessem a ocorrer, fossem discutidas posteriormente. Mas em relação às informações do que vai render para essa reunião de hoje, a gente ainda aguarda em relação à liderança. Em relação aos dados que os deputados questionam, alguns foram inclusive questionar na justiça a abertura desses dados, né? Por que esses dados sobre o impacto financeiro da reforma não constam dessa proposta? Realmente eu não sei lhe informar o motivo de não vir esses dados de forma completa. Fato é que a gente precisa destacar que o governo já está correndo atrás para disponibilizar esses dados até na quinta-feira. Vem sim alguns dados disponíveis, mas de fato a oposição está cobrando ainda maior detalhamento em relação a isso, a esses cálculos, essas contas, e a gente aguarda que na quarta, mais tardar na quinta-feira, já se solucione isso. Deputado Rogério Correia, sua análise sobre isso, o senhor acha que é possível? Primeiro vamos falar sobre esses dados do governo, né? Por que o senhor interpreta que isso não foi apresentado ainda? Houve já uma liminar negando o pedido de deputados de ter acesso a esses dados. O senhor acha realmente fundamental que esses dados cheguem antes dessa etapa de análise da constitucionalidade? Na verdade, a liminar que foi negada é no sentido de paralisar os trabalhos da CCJ antes de chegar os dados. Mas os dados em si, o próprio governo já está se comprometendo a enviar, porque são necessários. O ministro Paulo Guedes tem falado numa economia de R$1 trilhão, mas em cima de que essa economia se dá? Nós da oposição temos dito que isso se dá fundamentalmente para aqueles do regime geral da Previdência. Teria aí 870 milhões de economia, significa que as pessoas vão aposentar com menos dinheiro e vão trabalhar mais. E isso faz com que a Previdência ela tenha uma alteração no seu quadro muito radical, que pode levar, inclusive, à falência do sistema previdenciário. Então, esses dados para a gente, eles são fundamentais para análise, mesmo na CCJ, porque isso pode balizar ou não se o sistema que está sendo proposto de privatização do regime da Previdência, através da capitalização, se ele é viável ou não, porque ele também pode ser considerado inconstitucional. Por isso a gente faz essa premissa de ter acesso aos dados. O segunda questão são os acordos que estão sendo feitos, e são justos que sejam feitos, entre o governo e uma parte do governo, que é o Centrão, que trará alterações no texto. Essas alterações também nós não temos conhecimento, não estamos participando desse debate. Então, provavelmente, nós vamos solicitar um prazo para quem tenha conhecimento das alterações e dos dados. E, por fim, o presidente Rodrigo Maia tem dito que quer fazer a formação da comissão especial em 7 de maio. Então, nós teríamos mais essa semana para balizar esse possível acordo que está sendo feito entre o Centrão e a outra parte, né, da base do governo, e ao mesmo tempo ter conhecimento dos números. Então acho mais viável a gente fazer uma previsão de votação da reforma da Previdência na CCJ na outra semana. Deputado Cabo Júnior, o senhor concorda com essa análise aí da oposição? O senhor acha que pode acabar se estendendo ao longo da semana? Olha,
todo cenário aqui é possível, né? Desde que a gente começou o mandato aqui, há cerca de 3 meses, a gente foi surpreendido, né, dia após dia com as previsões, né? Tudo acontece por aqui e então a gente não pode descartar nada que pode acontecer hoje. A minha expectativa é que a gente possa avançar ainda hoje. Mas sobre uma afirmação do deputado que a gente tem que destacar, a gente tem que fazer o contraponto, quando ele diz que corresponderá a menores valores, né, no bolso das pessoas quando se aposentarem. Para as pessoas de baixa renda, isso não é verdade. Serão reduzidos valores de aposentadorias das pessoas que hoje têm super salários, ou melhor, que se aposentam nesse sistema de super salários, principalmente alguns servidores públicos que ganham até R$30 mil. Então é importante a gente destacar isso, fazer esse contraponto para que as pessoas sejam bem informadas. Deputado Rogério, o senhor faz algum contraponto sobre isso? Não, o caso dos servidores públicos que recebem ou recebiam e poderiam se aposentar com um salário maior, isso foi resolvido na reforma da Constituição em 2013. Então, hoje, todo servidor público, ele passa a perceber, após a aposentadoria, o teto, né, R$5.800. E o restante apenas com a aposentadoria complementar. Então, esta questão foi resolvida anteriormente. Agora, há redução sim para os que ganham menos. Por exemplo, BPC, que é uma das alterações que estão sendo mais exigidas. Aqueles trabalhadores com esse benefício de prestação continuada passariam, por exemplo, a perceber menos do que um salário mínimo, chegando a R$400. É uma proposta que nós consideramos não viável para o Brasil nos tempos de hoje, né? Também em relação ao prazo de aposentadoria do trabalhador rural, que passa necessariamente de contribuição de 15 para 20 anos, vai inviabilizar muito se aposentarem. Uma professora, o caso meu de um professor, ele passa a aposentar agora para ser integral com a contribuição de 40 anos. Então a professora terá que estar na sala de aula, no ensino médio, no ensino de educação infantil, ensino fundamental, com até 70 anos de idade. Então as pessoas que não têm privilégios estão, no meu entendimento, sendo prejudicadas sim por vários pontos da reforma. Isso deve ser discutido também nessa fase depois de mérito, né, na comissão especial. Muito impacto dessa discussão da reforma da Previdência, inclusive aqui no plenário, nas votações plenárias. Na semana passada já acabou que não houve nenhuma votação. Hoje o plenário está com a pauta aí de 3 medidas provisórias, mais outros projetos de lei. Uma MP está perdendo a validade hoje, teria que ter sido votada já para poder ter seguido para o Senado. A gente vai dar uma olhadinha então na pauta do plenário, no que a gente pode esperar de votação do plenário para essa semana na reportagem da Dini Moraes. 3 medidas provisórias estão à disposição para serem votadas esta semana aqui pelo plenário da Câmara. E isso já desconsiderando a que trata de distribuidoras da Eletrobras, que perde a validade nesta terça-feira sem ser apreciada. Vamos falar um pouquinho sobre as que podem ser votadas. A primeira medida provisória é direcionada aos hospitais sem fins lucrativos, como as Santas Casas, que atendem cerca de metade dos pacientes do Sistema Único de Saúde, mas tem uma dívida de mais de 20 bilhões de reais. A questão aqui é criar regras para empréstimos com dinheiro do FGTS para esses hospitais. Há concordância sobre o assunto, exceto sobre uma taxa de risco, cobrada além dos juros. Isso é extremamente importante. Há muitos hospitais fechando na nossa nação, no nosso estado de Minas Gerais também. E são essas entidades, hospitais e Casa Santas, que têm socorrido a saúde do povo brasileiro. No texto será fixado, vai estar fixado uma taxa de 3%, uma taxa de risco adicional de empréstimo de 3%. Não vai beneficiar, porque boa parte dessas instituições não vão ter capacidade de melhorar a sua situação financeira acessando essa linha de crédito. Repito, juros elevados, taxa de risco, num contrato que tem garantias privilegiadas. Outra medida provisória afeta empresas brasilienses. Isso porque transfere a junta comercial para o governo do Distrito Federal. A junta comercial do Distrito Federal era a única vinculada ao governo federal. A empresa ela demorava quase 10, 15 dias para que ela fosse aberta, né? Ela fosse constituída. Quando nós já transferimos para o DF, isso já foi feito um teste e a empresa em um dia conseguiu o registro, conseguiu abrir a empresa. Então você veja o quanto de tempo que se economizou. A terceira medida provisória tem a ver com aeroportos. Cria uma empresa para administrar essas infraestruturas, a NAVE, Brasil Serviços de Navegação Aérea.
A estatal é resultado da diminuição de funções da Infraero, que pode vir a ser vendida ou extinta. O plenário da Câmara ainda pode votar outras propostas, como a nova lei de licitações. Uma lei que está defasada, em 25 anos hoje, as condições de comunicação são muito mais fáceis e muito mais próximas, e a gente procurou, nessa nova lei, adequar pontos que eu considero importante. Que vai ganhar é a administração pública, pagando um menor preço, agilizando mais o processo de licitação e tornando-a também mais transparente. Tem mais de 50 emendas já protocoladas no plenário. Eu fiz aqui um protocolo de 10 emendas, sei de meus colegas do PSD que também fizeram algumas emendas, tentando melhorar ainda mais a Lei Geral de Licitações para o nosso país. Esses são assuntos previstos na pauta oficial de votações aqui do plenário da Câmara. Mas só devem se concretizar se uma situação fora do plenário se resolver. É que esta vai ser mais uma semana em que as atenções dos deputados não estarão aqui, mas sim lá na Comissão de Constituição e Justiça, onde a proposta de reforma da Previdência pode passar pela primeira etapa de análise pelos parlamentares. Proposta esta que é considerada a mais importante em tramitação no Congresso. Deputado Cabo Júnior, sua análise sobre o plenário. Primeiro, o senhor acha que tem alguma votação ou a gente fica de fato ali dependendo do avanço lá na CCJ? A gente está dependendo sim do avanço da CCJ, né? É o que tem se falado aqui. Infelizmente, levanta-se muita questão meramente protelatória, né? A gente sabe que a oposição está fazendo o papel dela, mas isso aí é perda de tempo, é gasto para o povo brasileiro. A gente precisa de avançar na discussão. Se for contra, vota não, mas essa questão de ficar levantando a todo momento questões de ordem, apresentando destaques infundados, na minha visão, é meramente protelatório, né? Acho que fica muito claro para todo mundo, e o Brasil tem pressa, então a gente precisa avançar logo. Se votar alguma coisa no plenário, qual seria a sua aposta? Realmente é difícil, né, de fazer, mas as medidas provisórias que foram apresentadas são muito importantes. A gente precisa de, e todas três, né, trata de alguma maneira de desburocratizar. A gente tem que tirar o Estado, tirar as mãos do Estado das mãos de muita coisa. O Estado quer cuidar de tudo e acaba não cuidando de nada, sem contar que historicamente empresas públicas estatais servem para aparelhamento e corrupção. Então, tudo que puder desburocratizar, reduzir a participação do Estado nessas administrações, melhor. Deputado Rogério Correia, o senhor concorda? Qual das medidas provisórias o senhor acha que poderia ser votada de fato? Acho que pode-se fazer um acordo de buscar a votação de todas as medidas provisórias, o que ajuda a destrancar a pauta. Mesmo tendo várias emendas, nós avançaríamos nesse ponto. Bem porque acho difícil na CCJ se avançar numa discussão onde nós não conhecemos o texto ainda, porque ele será modificado, e não temos os dados. Repito, o próprio presidente tem dito que quer instalar apenas em 7 de maio a comissão especial. Então, o mais sensato é um acordo dentro da Comissão de Justiça, remeter para a semana que vem, para que tenha maiores conversas sobre o relatório, que a oposição tenha conhecimento dos números que foram escondidos pelo governo, e, a partir daí, nós podemos avançar dentro do plenário nessas medidas provisórias, que são também importantes e destravam a pauta, ajudando, inclusive, posteriormente, no andamento de outras matérias. Deputado Rogério Correia, deputado Cabo Júnior Amaral, obrigada pela presença de vocês aqui. A gente volta ao estúdio, então, com a Vera. Ok, Carol, obrigada aos deputados, dando aí um panorama. Parece que o plenário está aí em compasso de espera, né, para as últimas deliberações lá na CCJ sobre a reforma da Previdência. A reunião na CCJ está marcada para 2h30 da tarde hoje. Eu vou voltar para lá, porque a Mariana Peixoto que tem mais informações. Mariana. Isso, Vera, já estamos com deputados da CCJ que já estão por aqui para participar dessa reunião de hoje à tarde. O deputado Coronel Armando, que é suplente na CCJ, ele que é do PSL, e a deputada Érica Cocai, que é do PT aqui do Distrito Federal, que está lá na fila sentadinha para apresentar requerimento, ter prevalência, começar a discussão na CCJ. Deputado, qual que é o interesse, qual que é a sua intenção na reunião da CCJ de hoje à tarde? Bom dia. Olha, eu acho que o parlamento tem que manter a sua dignidade, tem que lutar por ela. Nós não podemos estar apreciando uma matéria que está nesta casa há mais de 2 meses e que nós não sabemos quais são os dados, quais são os números. Nós não temos dados sobre essa matéria. Não há um cálculo atuarial. Não há uma discussão, você não sabe quanto custa. O governo tem escondido, inclusive, que a transição para a capitalização vai custar alguns trilhões de reais. Então, portanto, o parlamento tem que exercer a sua dignidade. A Constituição tem que ser cumprida. Nós estamos, como disse, há mais de 2 meses com essa proposição, sem ter nenhum número
número. E eles querem que nós aprovemos uma proposta sem sabermos o que é que ela vai representar de fato para o país. Portanto, a nossa intenção é impedir que esse atentado contra a dignidade do povo brasileiro, porque é uma reforma que vai penalizar a população de baixa renda, mas também um atentado contra a dignidade do parlamento possa ser concluído no dia de hoje. Portanto, nós estamos aqui desde muito cedo, para que nós tenhamos prevalência na apresentação de requerimentos e nós possamos impedir que esta matéria tramite e caminhe na casa sem nenhum dado. Que sentido tem o governo dizer que apresentará os dados na quinta-feira? Nós estamos na terça-feira. E o governo diz, não, quinta-feira eu apresento os dados, depois da aprovação. E é preciso lembrar que há uma vazão dos recursos públicos, porque na semana passada os parlamentares vieram a Brasília e não houve ordem do dia. Se cancelou o funcionamento do Congresso para tentar se aprovar uma proposta que nós não sabemos quanto custa, nós não sabemos em quais dados ela está fundamentada e que nitidamente é contra o povo brasileiro, contra as mulheres, contra professores, contra trabalhadores rurais, contra viúvas. É isso, contra a população em extrema pobreza. Eu penso que esse nível de arrogância deveria ser combatido por todos os parlamentares, independente de partidos políticos, independente se são de oposição ou se são da base do governo. Qualquer parlamentar tem que honrar a dignidade deste parlamento e não pode marchar de cabeça baixa sobre os ritmos emanados do Palácio do Planalto, desconhecendo, inclusive, quais são os fundamentos que sustentam essa proposição que nós vamos apreciar e vamos tentar impedir a aprovação hoje na CCJ. Deputado Coronel Armando, como é que o senhor acha que deve ficar a discussão hoje na CCJ? É possível votar sem os dados? Bom dia. Eu acho que sim, veja, isso não será a primeira vez no Brasil que se vai votar isso. Outras reformas da Previdência passaram em governos anteriores e elas foram pautadas para a fase seguinte, que é a comissão especial. Então, acredito que vai votar. Quanto à dignidade do parlamento, eu concordo com a Érica Cocai, mas a dignidade não é só o parlamento exigir, é também mostrar, na forma como atua na comissão, como deve ser o parlamento. Nós temos visto ali conflitos que eu acho que transcendem a dignidade parlamentar. Então, acho que hoje vai ser mais um dia, esperamos que seja votado o parecer da CCJ, provavelmente teremos alguns ajustes, já que o deputado Marcelo Freitas atendeu às solicitações, vão ter ajustes e será votado para ser estudado mais à frente. Quanto à nossa não presença na fila tão cedo, eu fui um daqueles que chegou bem cedo, outro dia, para garantir a inversão da pauta. Mas agora já há uma decisão a partir de um requerimento do general Girão, na última semana, que não vai mais haver inversão. Então não há mais essa necessidade, tanto da Érica ou de mim, estarmos na frente tão cedo, porque já há uma decisão do presidente da CCJ quanto à inversão de pauta. Então ela vai transcorrer normalmente, esperamos que seja um bom embate, um embate político normal, porque há divergências, mas a gente tem que, e como eu falo sempre, pensar no Brasil. A economia não é mágica, não existe cartola onde você tira dinheiro para resolver os seus desejos. Tem que haver recursos. E eu acredito que o que a reforma busca é recursos para estabilizar o nosso país e poder ter novos investimentos. Agora, deputado, todo mundo quer saber. O senhor é do PSL, partido do relator, falou em mudanças no relatório. O senhor já sabe quais não? Pode antecipar para a gente? Não, eu acredito que seja o que já está sendo visto aí e divulgado pela imprensa. Em relação ao idoso, na parte do FGTS, da contribuição do INSS e do FGTS do idoso. Também tem a ver com uma parte da constitucionalidade. São 4 itens, eu não tenho de cabeça aqui, mas vi eles e os vi e acredito que sejam esses que estão sendo negociados no parecer do deputado Marcelo Freitas. Deputado Érica Cocai, existe alguma margem de negociação vindo essas mudanças hoje do relator? Não, a reforma... Primeiro que nós não temos dados. A gente não pode ser obrigado a votar uma proposição que nós não conhecemos o seu impacto financeiro, os dados que a sustentam. Então, portanto, isso é uma violação à dignidade parlamentar que tem sido violada. Isto que foi falado, que é uma decisão de que não se aceita inversão, isso é uma posição arbitrária do presidente da comissão.
onde ele está reformando uma decisão da presidência da Casa de 2007. Por isso nós estamos aqui e vamos insistir que eles não podem cassar os nossos requerimentos. Veja o que aconteceu na semana passada. Na semana passada, inclusive o deputado que aqui está comigo, que eu tenho pessoalmente um grande respeito por ele estava pronto para votar um relatório que estava sendo modificado naquele momento. O relator não estava presente, ferindo o próprio regimento. E o presidente da CCJ, o que ele disse? Não, o relator não está aqui porque está mudando o seu parecer. E queria que nós votássemos num parecer que estava sendo modificado naquele mesmo tempo. E aí nós tivemos que nos posicionarmos com muita firmeza para impedir que houvesse a votação de um parecer que estava sendo modificado exatamente naquele momento. E que nós estamos sabendo das modificações pela imprensa. Eu diria, isso não é uma discussão acerca que ser restrita à oposição. Isso é dignidade parlamentar. É aqueles que acham que podem calar o parlamento, que podem impor o parlamento, amordaçar, acorrentar o próprio parlamento. E, repito, o governo não apresenta os dados, porque os dados vão demonstrar a sua crueldade. Que ele vai economizar 1 trilhão, mais de 700 bilhões vem do regime geral da Previdência, que a Seguridade Social foi superavitária por 25 anos e que tem impostos que deveriam sustentar, inclusive, a Seguridade Social, e que o governo não se utiliza disso, e que metade do orçamento brasileiro está indo para pagar serviços e juros da dívida. E ali ele quer tirar 1 trilhão de idoso em extrema pobreza, 1 trilhão de trabalhador rural. É isso, tirar o abono salarial. O abono salarial vai ser tirado de 31 milhões de brasileiros e brasileiras que ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Esta crueldade o governo quer esconder os seus dados, quer esconder os números. Não se pode votar uma matéria que vai impactar a vida de por volta de 100 milhões de brasileiros e brasileiras sem que nós possamos conhecer os dados que a sustentam. Eu diria que isso é um assinte ao país. Aí o governo diz, aprova hoje, quinta-feira a gente mostra os dados. O que é isso? E mostra os dados em um café da manhã, o que eu vi na imprensa, um café da manhã na residência oficial do presidente da casa. Enquanto isso, o parlamento está parado. Enquanto isso, nós gastamos alguns tostões ou alguns milhões, talvez, de recursos públicos para manter a vida de parlamentares à Câmara a semana passada, sem votar absolutamente nada, porque eles querem impor a retirada de direitos do povo brasileiro. Eu penso que o parlamento tem que elevar a sua dignidade. O parlamento não pode permitir que isso aconteça. As prerrogativas parlamentares têm que ser asseguradas em nome da democracia, que, aliás, o Palácio do Planalto não tem mostrado nenhuma afeição com a democracia. O deputado Coronel Armando, diante da oposição tentando os dados do governo antes de votar e dessa possibilidade de mudanças no relatório, o senhor acredita mesmo na votação ainda hoje do relatório ou pode haver algum adiamento? Olha, eu acredito que o que pesou na semana passada foi a posição dos deputados do centro que queriam uma mudança. A oposição, nós já sabemos o pensamento dela, independente do que tivesse, ela vai se posicionar contra qualquer iniciativa do governo. O que muda é a posição do Centrão, que foi ele que propôs essas alterações e o governo, sentindo a necessidade de ter uma maioria, reavaliou a situação para hoje. Quanto à importância da reforma da Previdência, eu não digo que seja só para 100 milhões de brasileiros. Nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, nas gerações futuras. Quando você pensa só no hoje, você não está olhando para frente. E a gente tem que olhar um horizonte mais longo. Então, para que as gerações futuras tenham condições de ter um Brasil em que acreditem, que o brasileiro não queira ir embora do Brasil, que as empresas não queiram ir embora do Brasil, que tem emprego e geração de renda, nós não podemos olhar só para hoje. Nós temos que olhar para frente. E essa é a visão do governo Bolsonaro. Deputado Coronel Armando, obrigado pela entrevista. Deputada Érica Cocai, 30 segundos. Não, apenas para dizer que nós estamos pensando no futuro, sim. Porque nós não queremos no futuro o que está acontecendo no Chile, que 79% dos aposentados ganham menos que o salário mínimo. Nós queremos pensar no futuro e nós queremos que o Brasil seja revisto e que
se taxe lucros e dividendos. Nós queremos que se taxem as grandes fortunas. Nós queremos que o povo e a elite desse país cumpra parte da sua responsabilidade com as contas desta nação e não apenas a população de baixa renda e os pobres desta nação. Bom, isso é só um pouquinho do que vai acontecer a partir de 2h30 da tarde aqui. Quer falar, deputado? Vai, com o deputado Coronel Armando. Em relação a isso também, cabe lembrar que o governo Bolsonaro tem pouco mais de 100 dias. Nós estamos pegando uma transição de governos de esquerda que ficaram por mais de 16 anos no poder. Então, quando você pega um problema que é uma herança, você tem que resolver o problema. Essa é uma atitude do governo Bolsonaro, resolver os problemas. E esperamos que isso seja conseguido com o apoio da oposição, com o apoio do brasileiro que está nos ouvindo e que vai ter consciência, assim que tomar mais conhecimento da situação, da importância da reforma da Previdência. Bom, então esse é um pouquinho do debate que vai acontecer a partir de 2h30 da tarde na CCJ. Deputada Érica Cocai, obrigado pela entrevista. Deputado Coronel Armando, muito obrigado também. Nós vamos agora falar de outro assunto, uma outra reunião que acontece aqui no corredor das comissões agora de manhã, que é um seminário da educação, um seminário tempo integral, alternativa para o ensino médio brasileiro. O deputado que pediu esse seminário já está aqui. É o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, vai falar para a gente sobre... Deputado, tudo bem? Sobre o seminário Tempo Integral, Alternativo para o Ensino Médio Brasileiro. Deputado, o ensino médio brasileiro é um grande problema. Você acha que o ensino médio, esse tempo integral pode resolver? Bom dia. Bom dia. Bom, o ensino médio, dentro da educação, a gente elege como o problema central, é o mais complexo, por diversos motivos. E tempo integral é uma alternativa que o mundo inteiro está adotando. O mundo inteiro adotou. O tempo médio que o aluno passa na escola nos países do mundo é em torno de 7, 8 horas e meia. No Brasil são 5 horas. E além disso, somente 60% desse tempo são em atividades ligadas à aprendizagem. Então o objetivo do seminário é alertar para o Brasil a importância do ensino médio em tempo integral e saber do Ministério da Educação qual é a sua posição. Nós tivemos nos últimos anos edital que fomentou essa política, só que até agora não temos nenhuma informação sobre isso. Então estamos convidando o estado do Pernambuco, São Paulo, Espírito Santo, para contar suas experiências. Tem participação de professores, de alunos, mas eu tenho uma opinião sobre o ensino médio em tempo integral. Acho que é uma política assertiva, acho que faz bem a educação pública desse país. E o que mais encheria a grade dos alunos para ter tempo integral? Seria mais educação profissionalizante? O que eles fariam a mais na escola? Bom, uma das funções é a educação profissionalizante, é importante. Mas, assim, é importante dizer que o ensino médio em tempo integral não pode ser o dobro, mais do mesmo 2 vezes. É importante ter um currículo diversificado. Tem alguns estados que têm a disciplina eletiva, que o aluno escolhe, ele pode participar desse contexto, da construção do currículo. Por quê? Porque é importante que ele tenha uma aderência ao projeto pedagógico. Então, o tempo integral também tem que ter esse cuidado. Não pode ser o dobro da mesma disciplina, do mesmo conteúdo. É importante se construir alternativa. A educação profissional é uma delas. Reforma do ensino médio leva para esse caminho do tempo integral, com a educação profissional, mas tem outras alternativas também. Eu acho que a questão de arte, de esporte, mais reforço em matemática, em português, nas ciências. Então, é essa construção que tem que ser coletiva, isso que é importante. Você acha que tem dinheiro para isso? Bom, em 2017, 2018, o Ministério da Educação saiu com um edital fomentando, né, essa política, dando incentivo, dando recurso financeiro, R$2.000 por alunos, né? Então, assim, nossa preocupação é saber, nós vamos ter novamente esse edital, o que a atual gestão do MEC pensa sobre tempo integral nas escolas de ensino médio. Esse é o objetivo do seminário, é suscitar esse debate na educação do Brasil. Ok, deputado Idilvan Alencar, PDT do Ceará, obrigado pela entrevista. Quem quiser participar dessa audiência, ele vai estar lá no E-Democracia, em edemocracia.câmara.leg.br, audiências previstas, manda sua pergunta, dúvida, crítica, e os deputados vão ler lá na audiência pública. Vera. A gente volta a falar de Previdência. Você já sabe como calcular o valor da sua aposentadoria pela regra proposta na reforma, essa que está em debate? O repórter Thiago Ramos explica. Um dos maiores desafios de qualquer reforma da Previdência é construir uma regra só, que seja simples e que sirva para todo mundo. Essa é a conta que o governo está propondo na hora de calcular quanto cada um vai receber. A conta começa com o tempo mínimo de contribuição. Quem pagou o INSS por 20 anos
tem direito a 60% da média de todos os salários que recebeu ao longo da vida. A partir daí, cada ano de contribuição dá mais 2 pontos percentuais na média. Para chegar aos 100%, vão ser necessários 40 anos de contribuição. Para a deputada Érica Cocai, essa conta é um problema. O trabalhador não se aposentará se for para ter um salário menor, para ter uma aposentadoria menor do que o seu salário. Ele vai trabalhar até o limite para poder manter a sua renda. Ele não vai se aposentar nem com 65 anos. Para a deputada Bia Kicis, essa conta é uma solução. Esse projeto é um projeto que vai trazer mais igualdade, acabar com tanta desigualdade. Então, enquanto a oposição fica chiando, falando, estamos cuidando dos pobres, mentira. Estão querendo cuidar das classes mais privilegiadas. Essas é que tem muito a perder, inclusive nós, os políticos, tá? Essa divergência é só uma de várias. A resposta passa pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O governo propôs a reforma, mas caberá ao Congresso decidir como ela realmente vai ser. E os impactos da proposta do governo para a reforma da Previdência vão estar em debate esta manhã. Em qual comissão, hein, Mariana? Vera, hoje aqui no corredor só dá a reforma da Previdência. Agora, de manhã, também vai ser discutido o assunto na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, pediu essa audiência e vai explicar para a gente qual que é a preocupação dela com a reforma da Previdência. Deputada, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Nós solicitamos essa audiência pela importância do tema. Quanto vai impactar esta reforma pública, essa reforma da Previdência com as pessoas com deficiência. E aí, com toda a responsabilidade e compromisso que nós temos com esta população, eu e a deputada Érica, nós formalizamos essa solicitação para que a gente mostre quais são os pontos que nós precisamos que seja adotado durante toda a discussão da reforma da Previdência. Já tem alguma negociação com o relator na CCJ ou com a possibilidade na Comissão Especial de mudar trechos que afetam os portadores de deficiência? E que trechos são esses, deputado? Já existe, sim, através da bancada do PSDB, nós fechamos questão, como também o colegiado de líderes daqui, que as regras para o benefício e prestação continuada não precisa mudar, deixe como está. Tá? Já que não é para beneficiar, por que retirar ou por que colocar novas regras, colocando a situação da habitação no valor de R$98 mil, da Minha Casa Minha Vida. Então, nós estamos nesse encaminhamento e esperamos que a partir de hoje, com essa audiência, onde nós vamos tocar pensão sobre morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, a questão do BPC, o auxílio inclusão, são todos esses pontos, além das regras gerais que nós vamos discutir com o movimento, com as pessoas, com o CONAD, hoje aqui no Congresso. Deputado, dessa audiência de hoje está no É Democracia. Quem quiser mandar sua pergunta, entra lá em edemocracia.câmara.leg.br, manda sua pergunta, sua dúvida, que sugestão que vocês vão ler na audiência, né? Isso mesmo, isso é uma construção, tá certo, dessas emendas, nós vamos decidir, nós temos o período até sexta-feira, a data limite que a gente possa receber essas sugestões, porque é bom lembrar, além de fazer a emenda, nós precisamos do apoiamento de 171 assinaturas de deputados. Então, nós temos que correr. Aí eu conclamo, eu chamo todas as pessoas com deficiência, movimentos, associações que venham participar desse momento aqui, dessa audiência pública sobre os impactos. Vamos construir junto essas emendas em prol das pessoas com deficiência. Obrigada, deputada Tereza. Uma boa audiência para a senhora. Obrigada. Vamos voltar com a Vera. Ok, até já, Mariana. E olha, sabe aquela reclamação que você manda lá no grupo da família? Aquela sobre uma obra do seu bairro que não sai do papel? Pois é, e se fosse possível enviar isso no grupo do responsável pela obra? A Câmara discute fazer disso uma regra geral. Conde é um município no litoral da Paraíba com quase 24 mil habitantes e praias lindas. Mas tem mais do que isso. Essa imagem aí é do secretário de Infraestrutura visitando uma obra. Viu como está? Fotografa e manda no grupo do WhatsApp. Nesse grupo estão também um representante da empresa que faz a obra e todo cidadão que quiser saber como andam as coisas ou reclamar delas. O povo é o dono do dinheiro, o povo é o dono da cidade, então a nossa tarefa enquanto gestor público é ir abrindo esses espaços de participação. A Prefeitura de Conde tem 5 grupos de WhatsApp.
A ideia veio de um projeto em tramitação aqui no Congresso. A proposta agora é levar essa boa experiência para todo o país. Um relator aqui na Câmara foi o deputado Júlio Delgado. O poder público dá o sinal do que vai acontecer, quando vai acontecer e como irá acontecer. E a sociedade acompanhar os gastos, a pressão de contas, o andamento, se ela está de acordo com aquilo que está sendo propalado nessa chamada que nós estamos chamando de gestão compartilhada. Gestão compartilhada. Nós temos errado muito na política, nós temos errado muito na gestão pública e eu acho que essa companhia, essa atenção, esse despertar a população para essa responsabilidade cidadã, eu acho que isso ajuda todos nós. Deputados e senadores lançaram a Frente Parlamentar Mista em defesa dos lotéricos. Foi inaugurada nesta quarta-feira a Frente Parlamentar Mista em defesa dos lotéricos. O objetivo do grupo é debater pautas prioritárias para essa categoria profissional, como explica o secretário-geral da Frente, deputado Fábio Henrique. Tarifas cobradas, repassadas para os lotéricos há 16 anos que essas tarifas não são revistas. Na questão dos jogos é preciso haver um reposicionamento e também rever as tarifas que são repassadas, e acho que a questão da segurança, o transporte de valores, que é arcado hoje uma parte boa pelos lotéricos que estão transportando o dinheiro que é da Caixa Econômica Federal. Então é preciso que a Caixa assuma o custo por esse transporte, o risco por esse transporte, porque o dinheiro é da Caixa e não dos lotéricos. Tem determinados problemas hoje que só se resolvem no legislativo. Principalmente essa questão da segurança jurídica, nós não temos dentro da categoria um marco legal para trazer condições de tranquilidade, condições de trabalho, para que o lotérico possa desenvolver sua atividade. A diretora executiva de clientes e canais da Caixa, Thaís Sintra, esclareceu que a estatal está dialogando diretamente com o presidente da República a respeito dos direitos dos lotéricos. Ontem nós tivemos, com o nosso presidente Pedro e o presidente da República Bolsonaro e alguns lotéricos. Esse compromisso foi dito, fizemos uma abertura para ouvi-los, para construir um futuro melhor. Nós vamos fazer soluções de curto prazo e, no paralelo, vamos trabalhar soluções estruturantes, que é rever esse modelo, que é construir uma nova unidade lotérica para os próximos anos. O presidente da Frente, deputado Wellington Prado, destaca a ampla capilaridade das casas lotéricas por todo o Brasil. Os lotéricos estão presentes em todo o país, em praticamente 96% dos municípios, atendem quase 100 milhões de pessoas por mês. Nós vamos nos dedicar ao máximo para fazer justiça aí aos lotéricos, que têm que ser valorizados, têm que ser respeitados. Outras 2 frentes parlamentares foram instaladas e uma parceria entre a Comissão do Idoso e a Edições Câmara garantiu o lançamento de uma cartilha que contém os direitos e deveres da sociedade civil com os idosos. Vamos ver outros destaques num giro pela Câmara. Lançada a cartilha Idoso, conheça seus direitos. Uma parceria da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa com o Centro de Documentação e Informação da Câmara. Voltado à sociedade civil, mas principalmente aos idosos, o livreto é ilustrado e traz uma linguagem simples e didática, além de divulgar os direitos e deveres que todos devem ter com quem chega aos 60 anos. Este é o primeiro volume da série Conheça Seus Direitos. Os nossos cidadãos envelheceram e muitas vezes não conhecem os seus direitos. E exatamente por isso, a preocupação da Comissão de Pessoas Idosas, para que nós pudéssemos esse guia, para que as pessoas pudessem pôr em prática e saber os seus direitos e os seus deveres. Se nós não soubermos os nossos direitos, dificilmente vamos ser uma sociedade mais justa e mais feliz. Mais de 200 parlamentares integram a Frente da Justiça Notorial e Registral, que foi lançada na Câmara. A ideia do grupo é encorajar práticas que contribuam para combater a burocracia, a corrupção e a lavagem de dinheiro. O objetivo da frente é que nós possamos acompanhar as atividades aqui no Congresso, que nós possamos apoiar a legislação, as propostas de lei que venham desburocratizar, as propostas de lei que venham melhorar a atividade cartorial, mas cuidar muito
Existem muitas legislações que ela, ao invés de ajudar, vem para atrapalhar. Essas também nós estaremos cuidando. Também foi instalada a Frente Parlamentar Mista da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional. Formado por 198 deputados e 15 senadores, o colegiado quer aproximar o parlamento da sociedade civil e das entidades de classe e debater temas como as funções estratégicas da Eletrobras e da Petrobras no desenvolvimento do país, ou ainda a importância da fiscalização da manutenção de obras públicas. Se a gente fizer uma vistoria das pontes, dos viadutos, né, nos túneis do nosso país, você não dorme de noite. As barragens, por exemplo, estou falando das barragens que acumulam água, principalmente no Nordeste, essas barragens também precisam de investimentos pesados para preservar esse patrimônio e fazer com que essa água tão importante para a nossa vida não vá de rio abaixo. De maneira que esta frente vai ter um papel importantíssimo para que a gente possa agregar forças para tirar o Brasil dessa dificuldade. A gente volta a falar do assunto do momento, a Previdência. Vamos ver agora o que a proposta do governo muda na contribuição de trabalhadores e empresários rurais. Agora, vamos falar sobre como a reforma da Previdência mexe com quem vive do campo. A gente tem 2 tipos de trabalhador, mas 3 tipos de contribuinte. Um é o segurado especial, aquele que trabalha com a família numa chácara pequena. Outro é o contratado, o empregado que recebe salário. E o terceiro é o patrão, com uma fazenda maior e que contrata empregados. Para o segurado especial, haverá uma mudança importante. Hoje, ele pode fazer uma contribuição sobre aquilo que consegue vender, o que é raro, ou comprovar que trabalhou no campo por 15 anos, que é o que geralmente acontece. Pela proposta do governo, cada família desse grupo vai ter que comprovar que contribuiu com pelo menos R$ 600 no ano ou pagar a diferença. Está dizendo o seguinte, ninguém pode receber de onde não pagou. Se tu não bota, não tira. O problema é que quem não tem salário não pode contribuir. Para o empregado de uma fazenda, valem as mesmas mudanças do regime geral, ou seja, idade mínima de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens, e o tempo maior de contribuição subindo de 15 para 20 anos. Para o terceiro grupo, a mudança é mais complexa. Hoje, um fazendeiro pode escolher como paga a previdência de seus funcionários, ou pela alíquota em cima dos salários, ou um tanto sobre o que produz. Mas quem se encaixa nesse segundo grupo, na hora de exportar, acaba não pagando a previdência. A proposta do governo é taxar esse grupo também. O agronegócio é um setor muito lucrativo da economia brasileira. Eu acho que nada justifica que eles estejam isentos do pagamento da Previdência Social. Eu acho que tem que retirar as desonerações e o agronegócio pagar a Previdência Social. Aí é importante olhar o nosso comércio exterior. O agronegócio, em 2018, exportou mais de 100 bilhões de dólares. Pelas contas do governo, seria possível arrecadar cerca de 7 bilhões de reais com essa mudança aí. Pelas contas do agronegócio, não seria bem assim, não. Pedimos um estudo, isso está sendo elaborado, onde a agroindústria que exporta, se ela tiver que ser taxada da forma como está hoje, ela pode optar pela folha, e se ela optar pela folha, esse número é muito inferior aos 7, 8 bilhões que o governo está afirmando. Então, esse número também não é verdadeiro. Esse debate está só começando. Vale lembrar que ele passa também pela forma como o trabalhador rural comprova que trabalha no campo, por mudanças no cadastro desse trabalhador e pela idade em que ele se aposenta. Temas que serão tratados num outro episódio dessa série. Até lá! Olha, hoje terça-feira, amanhã quarta, são os dias que costumam concentrar aí uma imensa, ampla, extensa agenda de votações, debates e reuniões lá no corredor das comissões. A Mariana faz agora um resumo aí de alguns destaques, né, Mariana? Isso, Vera, um dos destaques agora de manhã é uma nova reunião do grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime. Esse grupo
analisa modificações na legislação penal e processual penal. Esse pacote anticrime foi enviado pela Câmara, pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas também tem outras discussões nesse grupo, como um projeto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na semana passada, esse grupo de trabalho teve uma primeira audiência pública para discutir especificamente o projeto do ministro Sérgio Moro. Vamos ver como é que foi. O grupo de trabalho que estuda o pacote de segurança enviado pelo governo teve nessa quarta-feira sua primeira audiência pública. Vários pontos da proposta construída pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, foram questionados durante os debates com especialistas da área. Um deles é a ênfase no encarceramento. O grande ponto crítico desse projeto, e ele pode ser visto do começo ao fim do projeto, é que ele faz uma aposta numa política criminal de encarceramento em massa e numa política criminal de endurecimento das penas. Então, todos os dispositivos, ou pelo menos quase todos os dispositivos do projeto, ele tem esse foco. Ou aumento de pena, ou dificultar a ressocialização, acreditando no encarceramento, ou nas hipóteses que eu acho que são as mais problemáticas, aumentando a possibilidade de morte das pessoas do ponto de vista que, segundo o projeto, passaria a ser lícito. Então, eu acho que esses três pedaços do projeto, que na verdade representam toda a ideologia do projeto, são os mais problemáticos. O marginal ele tem que entender, o marginal pode ser tudo menos bobo. Ele entende quando a justiça é dura. Se ele sabe que ele vai cometer um homicídio, que ele vai ficar não 3 anos, mas 20 anos preso, sem progressão da pena, sem saídas temporárias, sem visita íntimas, vocês podem ter certeza absoluta que esse preso ele vai pensar 2 vezes e vai servir de exemplo para que os demais não cometam crime. Então a intenção é ao contrário do que eles falam, do encarceramento, a gente considera que haverá um desencarceramento. Também foram feitas críticas ao custo orçamentário desse possível encarceramento. Projetos de lei que implicam em gastos, eles precisam vir acompanhados de um estudo orçamentário. Isso não foi feito. E isso preocupa. O estudo do IAB, também na perspectiva deste projeto, diz que em 2016 a nossa massa carcerária era de 326 mil presos. O nosso espaço é de 368 mil. Hoje. Qual vai ser o impacto disso lá na frente? Estamos prontos para receber essas pessoas? Temos dinheiro? Os estados têm dinheiro? Toda política pública, quando ela é transformada em projeto de lei, ela precisa ter uma previsibilidade dos impactos econômicos e sociais. Isso está expresso na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso realmente nós precisamos nos debruçar sobre esse aspecto e, vamos dizer, acrescentar no projeto de lei, a fim de que ele não sofra nenhuma pecha de inconstitucionalidade. Mas o pacote também foi defendido, mesmo que com correções no texto, como no item que trata do risco que correm os policiais durante confronto com criminosos e que pode reduzir as penas em casos de morte. A pergunta é, o que é iminente? Tem gente que vê um indivíduo com um fuzil, com mira laser e fala, não, diga para ele em nome da lei largar a arma. Eu queria dizer para os senhores que aqui tem policiais que já passaram por isso. Eu quero ver quem é que quer ir comigo lá fazer isso lá na boca, para dizer que não há perigo. Então, eu acho que o texto, modificando tecnicamente, ele pode e deve ser aperfeiçoado. Bom, pois é, a reunião do grupo de trabalho que analisa o projeto anticrime agora de manhã, os deputados vão ouvir mais convidados, advogados, procuradores, professores universitários também, para falar nessa nova rodada sobre esse assunto. Outra audiência de destaque no corredor das comissões agora de manhã é a Comissão de Cultura, que vai discutir a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, e a garantia da comunicação pública. Essa audiência começa daqui a pouquinho, então, aqui no corredor das comissões. E esses são os destaques da manhã aqui, Vera. Obrigada, Mariana. Olha, o Brasil não tem dados sobre a produção de riquezas que vem do oceano. Não se sabe exatamente o que é produzido a partir da pesca, da exploração de gás e de petróleo e da mineração em alto mar. O assunto foi tema de debate. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fez audiência pública para debater o potencial dos oceanos de produzir riquezas, mas com responsabilidade ambiental. O diretor do Ministério de Minas e Energia, Frederico Oliveira, diz que a mineração em alto mar representa o futuro e já vem sendo pensada no Brasil desde 2011. Ele acredita que no fundo do mar há imensas riquezas ainda não quantificadas exatamente. Os especialistas também lembram que o Brasil é o 13º país que mais pesca no mundo,
Mas, segundo eles, estamos atrás de países que têm muito menos recursos, como Vietnã e Bangladesh. O secretário de Agricultura e Pesca explicou que o Brasil, apesar de todo o potencial, não sabe sequer o que pesca, onde pesca, como pesca e quem pesca. Se nós perguntarmos hoje, nós estamos pescando de mais ou menos? Não sabemos, porque não existe estatística. Então, o grande desafio nosso, inclusive em compor essa mesa, é trazer respostas para a sociedade do que pode ser pescado, o quanto pode ser pescado. Isso significa sustentabilidade e longevidade para os recursos pesqueiros brasileiros. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, concorda que os oceanos são riquíssimos e que a economia brasileira poderia ser fortemente socorrida com essas riquezas. Mas ele defende que a exploração tem que ser sustentável. Agostinho criticou a decisão do governo Bolsonaro de leiloar a extração de petróleo em Abrolhos, o que poderia, segundo ele, degradar o Parque Nacional. Muito provavelmente nós vamos fazer uma representação ao Ministério Público Federal. É extremamente condenável o governo federal colocar em leilão algo que ele não vai poder entregar, porque o licenciamento ambiental, se for levado a sério, não será aceito. Não dá para licenciar para a exploração de petróleo um dos maiores santuários do Brasil, dos maiores santuários marinhos do mundo. A 6ª Conferência Nacional sobre Saúde Indígena será realizada no fim de maio aqui em Brasília. Na pauta de reivindicações está a demarcação de terras e o fortalecimento do sistema de saúde indígena coordenado pelo Ministério da Saúde. A 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena foi lançada na Câmara dos Deputados. Indígenas de diversas etnias brasileiras, representantes do governo e parlamentares estiveram presentes. A conferência, que será realizada no mês de maio, pretende atualizar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. A política foi estabelecida em 2002 e é coordenada pelo Ministério da Saúde. A partir de 2010, houve um crescimento no investimento, tanto na parte de contratação de mão de obra, aumento no oferecimento de medicamentos, por exemplo, na questão de transporte dessa comunidade que vive em regiões bem remotas e que nós precisamos realmente trazê-los para os grandes centros. Essas modificações ao longo do tempo foram trazendo então uma melhor qualidade na atenção à saúde dos povos indígenas, tanto que diminuímos a mortalidade. A deputada Joênia Wapichana, primeira mulher indígena eleita no parlamento, defende a manutenção do sistema e um investimento cada vez maior em prevenção. Se está tendo um número maior de atendimento, é que o povo está sofrendo de problemas. Aí nós vemos que são vários fatores, inclusive a esse modelo de desenvolvimento que muitos levam, que atravessam as terras indígenas. Por isso que nós rebatemos tanto os impactos que as barragens têm feito, principalmente na Amazônia. Você vê o Belo Monte, aí o caos que está, afeta diretamente a saúde. Agora, em Brumadinho, as pessoas acessando água contaminada, aquele desastre que teve em Minas Gerais, tem Pataxó-Rarraê lá, que vivem do consumo da água. Então, lógico, está tendo coisas erradas que estão afetando a vida dos povos indígenas. E a saúde, ela vem justamente reafirmar no número desse atendimento que é necessário adotar uma política de proteção, tanto na demarcação das terras indígenas, como na proteção, porque isso afeta diretamente a vida dos povos indígenas. Nesta edição do Câmara Hoje, você viu, a CCJ tem uma reunião esta tarde para retomar a votação do relatório da reforma da Previdência. Medida provisória que garante empréstimos para santas casas é um dos destaques da semana na agenda do plenário. Rede social pode virar ferramenta de gestão pública. Brasília recebe em maio a 6ª Conferência Nacional sobre Saúde Indígena. 7.000 delegados de diversas etnias já participaram de conferências locais. E um debate entre parlamentares e especialistas sobre as riquezas marinhas que o Brasil desconhece. A gente fica por aqui. Hoje é terça-feira, dia 23 de abril. Um ótimo dia para você.